Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma manhã de reflexão da obra O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, né? Esta obra que a gente utiliza para fazer as nossas meditações como roteiro para a nossa conversação. Então vamos buscar aí como nós falamos aí na introdução, né? Preparar o coração para as reflexões que a gente precisa fazer, né? Muitas vezes o que acontece é que quando a gente começa a refletir, né, a gente remexe, né, o íntimo, né? A gente começa a mexer nas coisas antigas que estão ali dentro, as dificuldades, os problemas. E a primeira atitude que a gente toma é querer afastar isso, é não focar, é não olhar para isso. E é justamente isso que é importante, é olhar essa deficiência que a consciência está nos apresentando. Quando a gente começa a falar sobre um tema, a consciência ressalta aquilo que tem relação com esse tema, dentro da nossa intimidade. E a tendência nossa é fugir, é querer pensar numa outra coisa, querer fugir do pensamento, fugir da ideia, para não experimentar o sentimento. Porque todo pensamento, em relação a alguma coisa que nós estamos vivenciando de ruim, está ligado a um sentimento. E nós puxamos esse sentimento quando começamos a refletir. Então é muito natural que a gente queira afastar, né? Mas, como nós não estamos aqui para nos julgar, mas para pensar, para meditar, para refletir, então a gente pode olhar, como alguém que olhasse numa vitrine, né? Olhasse, chegasse ali. Nós temos aí bastante vitrines íntimas, né? Lugares onde a gente pode estar ali exposto às nossas dificuldades. A gente não vê, porque está tão acostumado com o nosso jeito de viver e tão bem adaptado às realidades que a gente está, que a gente não quer ver as coisas que precisam ser resolvidas, né? Mas o fato da gente admitir que precisa ver aquilo que tem que ver, já é um grande passo. Isso já ajuda a gente a ir aos poucos tirando aquele objeto da vitrine e fazendo a resolução dele ao longo do tempo, né? Então a proposta não é de julgamento, mas é de reflexão. Então a gente continua falando aqui, para encerrar essa parte, ainda do ciúme, né? Estávamos falando do ciúme a semana passada. Como eu já disse, não é um problema de ninguém, né? É um problema, isso aí a gente fala na teoria, deve ser problema dos franceses, dos italianos, dos portugueses, né? Nós aqui brasileiros e jalesenses não temos isso, né? Ciúme acha. Como diz a Letícia, acha tio, né? Então a gente tem uma série de problemas aí com relação ao ciúme, né? O problema é que os nossos apegos criam os nossos ciúmes, né? E o apego, por si só, é uma prova suprema de insegurança, né? A gente transfere a nossa vida para alguma coisa ou para alguém, apegado porque tem dificuldade em conviver consigo mesmo, com a sua realidade, com aquilo que é, com aquilo que pode ser, né? Com esse potencial necessário. Então nessa parte que nós vamos trabalhar, a Joana de Ângeles diz assim: o ciumento é inseguro dos próprios valores. Então, ou seja, a pessoa ela não confia em si mesma, como nós já tínhamos falado, inseguro dos próprios valores. E se eu sou inseguro dos meus valores e não acreditando poder fazer aquilo que eu devo fazer, eu preciso encontrar pessoas e coisas onde eu possa, como nós já comentamos, me ancorar, encontrar ali âncoras, né? Acontece que essas âncoras, elas não têm ganchos, elas não fixam. Porque você não pode controlar o sentimento de ninguém quando nós tratamos de pessoas. E quando tratamos de coisas, elas são passageiras. Elas podem estar conosco hoje, amanhã pode não estar. O dinheiro, as coisas materiais, né? Elas podem simplesmente desaparecer. A gente estava ouvindo um amigo outro dia, nós estávamos conversando sobre seguro lá, né, na prefeitura, e falou, precisa fazer seguro, principalmente quem tira o carro novo tem que fazer o seguro rapidamente, porque é perigoso e tal. Aí esse amigo estava contando que um amigo dele em São Paulo juntou, acho que um grande tempo da vida dele, juntou um bom dinheiro e foi lá numa agência e tirou um carro importado. Um carro que ele, né? E na agência foi proposto para ele lá para fazer o seguro, né? Antes de sair. Não, eu vou ficar com ele um tempo, depois eu vou atrás do seguro e tal. E ele saiu. E numa das avenidas mais movimentadas, ele sofreu um acidente, foi jogado para fora desse carro e o carro deu perca total. Não sobrou nada, virou um monte de lata e pegou fogo. Aí ele ficou todo, né, indo embora com a ambulância e querendo voltar lá para ficar, né, buscar, ir atrás do carro que estava pegando fogo, que estava queimando.
Quer dizer, ele ficou lá depois de longe, né? Passou lá daí uma semana que ele saiu do hospital, ficou lá observando as ferragens lá, tudo queimado, né? Então, na verdade as coisas estão conosco, mas daqui a alguns minutos pode não estar. Então, se você transferir para coisas ou para pessoas o controle da sua vida, o que vai acontecer? Você vai ficar a ver navios, né? Como diz o português, né? Vai ficar a ver navios, porque ninguém pode nos dar aquilo que a gente precisa. E a felicidade, a paz, a completude, ela nasce do que a gente tem, não do que alguém vai nos dar. Não daquilo que a gente vai receber dos outros. De jeito nenhum. É bom conviver com quem nos ama, é bom conviver com pessoas agradáveis, é bom estar em ambiente com pessoas que falam a mesma língua da gente, que têm os mesmos sentimentos que a gente. Claro que isso é bom, é confortável isso, né? Mas nada disso nos pertence. A única coisa que nos pertence é o que está por dentro. E não é isso tudo que eu falei que deixa a gente bem quando a gente está no meio disso. É o seu estado de alma. Porque se você tiver com um problema, estiver sofrendo alguma perturbação, por qualquer assunto que seja, você pode estar no melhor lugar do mundo, com as melhores pessoas, com tudo, do jeito que qualquer um adoraria estar. E você não vai estar melhor por isso. A gente não vai estar melhor por isso. Não vai. Há 2 ou 3 meses atrás agora, eu estava nós estávamos numa festinha, eu estava com eu acho que inflamou esse nervo aqui do rosto, que acho que é o trigêmeo, né? Eu estava com uma dor terrível nessa parte aqui da minha arcada. Quer dizer, para mim, aquele momento ali com aquelas pessoas, para mim não estava adiantando de nada, porque eu estava focado onde? Na minha dor. Eu estava num lugar ótimo, com pessoas que eu queria estar, com pessoas boas, fazendo coisas que eu gosto de fazer, mas nem por isso estava bem. Eu estava com dor, então eu estava focado na minha dor. Uma dor, não sai a ideia não sai da cabeça a dor. Então, são os nossos estados de alma que levam a gente bem para qualquer lugar. E ao contrário disso, pessoas que estão sempre bem interiormente, elas chegam no lugar, se o lugar não está bom, elas animam o lugar. Elas transformam o lugar num lugar bom. Vamos animar, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e se movimenta, bota todo mundo para fazer alguma coisa. Daí um pouco está todo mundo bem, brincando, contente, coloca uma música e vai conversar, fica tudo bem. Por quê? Porque a pessoa não depende do ambiente, ela não depende da companhia, ela não depende de nada para estar bem. É ela que está bem. E ela vai estar bem em qualquer lugar. Ontem líamos também o livro Obreiros da Vida Eterna, e os mensageiros estavam indo, né, buscar uma pessoa lá, que estava numa região umbralina, uma região de sofrimento e tal. E eles voltando, a irmã Zenóbia e mais outras pessoas que estavam lá, que eram espíritos mais elevados, vinham trazendo eles. Num determinado momento, os espíritos das trevas, receando perder aquelas pessoas que estavam sendo retiradas de lá, começaram a gritar, atacar e começar a falar impropérios contra eles e tal. E a benfeitora lá pediu para erguer uma rede, porque eles estavam tacando bolas de lama e setas, né, vibrações inferiores contra eles. Ela pediu para erguer uma rede luminosa, e essa rede protegeu eles disso, e eles foram passando. Então os espíritos venerandos podem estar na lama, nas trevas, que são sempre venerandos. E sempre vão ter luz para combater as trevas. Agora, os outros que estavam sendo levados começaram a ficar preocupados, inclusive o André Luiz, e ficar bravo. Ele falou assim, mas por que a Zenóbia e o outro não enfrenta eles, então? Bota eles no seu devido lugar, já não fala o que eles têm que ouvir, não toma esses outros espíritos que estão ali, que estão sofrendo, e leva eles embora, deixa eles ali tudo subjugado por aqueles líderes ali. Por que eles não fazem isso? Aí um espírito que estava com eles do grupo fala, calma, não é assim. Não é assim. Na verdade, eles querem se livrar da dor, mas não estão prontos para sair dali. Não se arrependeram dos seus crimes, dos seus erros. O que os tira de lá não é alguém que vai lá os resgata de lá. É uma modificação que acontece de dentro para fora. Quando o espírito cai em si, reconhece os seus crimes, os seus erros, e prepara um estado interior para ali poder alguém ser depositado um recurso e ele ser retirado de lá. Não basta, porque aí a irmã Zenóbia explica para o André Luiz, olha, todos os dias, incansavelmente, equipes e mais equipes descem aqui, nessas regiões de sofrimento. Eles não estão abandonados por Deus. Todos os dias. Várias equipes vêm aqui, envolvem todo mundo e tentam retirar aqueles que querem sair. Mas vocês acham que alguém quer sair de lá? Querem se livrar da dor. Como aquela mulher que bateu nas portas da colônia Nosso Lar e queria se livrar do sofrimento que ela estava passando. Quando o André Luiz estava doido para botar ela para dentro, né? E o benfeitor fala, de jeito nenhum, ela não está pronta. Como não? Olha lá, ela está sofrendo. Pois é, ela está sofrendo.
ela quer se livrar do sofrimento. Aí quando o benfeitor começa a falar para ela dos crimes dela, e se ela havia se arrependido, ela começa a vociferar contra ele, a dizer palavras baixas contra ele, xingar o benfeitor, e sai embora xingando, cuspindo marimbondo. Aí ele fala, tá vendo? Ela não está pronta. Ela não houve nenhuma modificação interna para ela estar aqui. Adiantaria levar ela para dentro? Não. Aconteceria duas coisas. Ela iria perturbar a ordem dali, que é uma ordem diferente. Quem está ali é o quê? Espíritos que já demonstram um estado interior de recepção para alguma coisa melhor e para uma elevação de propósito. Ela não estava nesse nível. Ela estava querendo se livrar da dor. Ela ia continuar vibrando o que ela tinha por dentro. Então ela não estava pronta. Ela só queria deixar de sofrer os constrangimentos que ela estava sofrendo. E nesta viagem lá do Obreiros da Vida Eterna também, aqueles espíritos que estavam ali estavam sofrendo muito, expressões cadavéricas, passando por estados terríveis. Mas na verdade não havia nenhuma disposição interior para que eles pudessem receber alguma coisa. Então, é isso que acontece conosco, né? Quando a gente não tem por dentro, a gente quer buscar por fora. E tenta buscar esse conforto, me tira da dor, me ajuda. Mas nem sempre quando a pessoa diz assim, me ajuda, na verdade ela quer ajuda. Ela quer deixar de sentir o que ela está sentindo, o que é muito diferente de querer ajuda. Querer ajuda é realmente estar em paz. É buscar uma paz duradoura, uma paz perene, um estado de alma, não apenas um estado de conforto. Nós confundimos conforto com estado da alma, né? A pessoa quer sair daquela zona de constrangimento e estar num estado de conforto. Nem sempre um estado de alma, né? Isso aqui não é equivalente a isso aqui, ó. Isso não é diferente. Conforto, né, pode significar um estado exterior apenas. Livrar-se daquilo que a gente não gosta de sentir, não gosta de experimentar, né? Agora, estado da alma é outra coisa, né? Que é o estado da alma, é um estado perene, o espírito está em paz. Ou seja, ele está em paz. Né? Não está num lugar pacífico, ele está em paz. Então, em qualquer lugar que ele estiver, como ela estava lá junto com a caravana, naquela região de sofrimento, e ela estava em paz. Eles não podiam atingi-la. Ela poderia sair daí apenas pela força do pensamento. Ela e a equipe dela podia dizer assim, ó, vamos embora. Desapareceriam de lá e apareceriam na colônia. Mas e os outros que estavam juntos? Eles não podiam fazer isso. E eles não podiam ser transportados também. Eles teriam que passar por ali, por aquela lama toda, juntos, e saírem de lá juntos. Por isso ela manda erguer as redes luminosas, para que as setas não alcançassem o grupo. Não perturbasse para que ninguém voltasse para lá, porque se o espírito voltar de novo, cair na consciência de culpa, entrar no processo de autoacusação, ele sintoniza de novo com aquela região e volta para lá. Então eles estavam sendo protegidos disso, né? Então esses são os nossos estados de alma, estados de perturbação interior, estados de culpa, que vão encarcerando a gente no caminho. Isso tira a nossa paz. Não é o que a gente experimenta por fora, é o que a gente experimenta por dentro. Tudo que a gente vivencia de desconforto nessa vida não é nada do que a gente experimenta por fora. Se por acaso foi alguma coisa por fora que está nos causando constrangimento, é porque por dentro a gente não está conseguindo lidar bem com o que a gente está experimentando por fora. Porque a alma que está em paz, independente do que ela sofra, do que ela experimente, do que ela passe, ela vai estar sempre em paz. Até mesmo na dor. Ela chora, ela experimenta angústias por determinados constrangimentos que tem que experimentar, mas sem que aquilo fique dentro da alma dela, tirando o sossego dela, tirando o equilíbrio dela. A partida de um ente querido, por exemplo. É claro que ninguém vai enfrentar isso sorrindo, alegre. É natural que a gente sinta a dor da saudade antecipada, a falta que a pessoa vai fazer fisicamente para nós. Agora, não quer dizer que o espírito precisa experimentar angústias, sofrimentos por causa disso. As angústias, os sofrimentos, o desespero principalmente, que é um dos estados piores de toda... O desespero é prova inequívoca de que a gente não está em paz. Sentir a falta, sentir o vazio, um vazio que a pessoa provoca no coração da gente, porque estava aí presente, de repente vai embora, né? A gente sente aquela falta, mas não sente desespero. Porque o desespero, que é aquela vontade de morrer junto, né? Fala, eu queria morrer também. Então, duas coisas estão acontecendo conosco. A gente não confia em Deus e não acredita na vida após a morte. A confiança em Deus leva a gente a entender o quê? Que os processos que nos acontecem estão dentro, que não foram provocados por nós, estão dentro de uma programação existencial, que a gente precisa passar para resolver situações interiores. E a fé na vida após a morte
dá um consolo para a gente, entendendo que aquele ser está vivo. Aquela pessoa não morreu, ela está viva. Muito mais viva do que estava aqui. E que eu vou continuar perto dela. No Evangelho fala que as mães resignadas, as mães que aceitam os desígnios divinos, elas estão muito mais próximas dos seus filhos que partiram do que aquelas que se revoltam, ou aqueles que se revoltam, contra a partida daquele que foi. Então, o que a gente experimenta por fora, não é isso que causa angústia e sofrimento. O que causa angústia e sofrimento é a nossa falta de valores que sustente a nossa paz. Se a gente tem, tem. Se não tem, não tem. Jesus foi em paz para a cruz. Em nenhum momento da subida da cruz, é claro que ele estava sentindo dor física, das chicotadas, do peso nos ombros, depois sentiu os cravos nas mãos, mas manteve a paz que ele tinha até a cruz. E ainda, olha só, conversou com o ladrão do lado, e nos últimos estágios de agonia do corpo físico, ele ainda pede a Deus por nós, pela humanidade. Só podia fazer isso alguém que estava em paz. Ou seja, a morte não estava tirando a paz dele. Aquele sofrimento físico ali não estava tirando a paz dele. E a nossa paz, a gente perde ela por pouca coisa. Qualquer coisinha tira a gente do sossego, né? Tira a paz da gente, tira... Né? É o estado de alma, né? A gente pega os mestres aí da humanidade, como eles passaram, como eles enfrentaram os problemas. Com essa mesma paz. Né? Pedro, Paulo, né? A gente pega o Evangelho, o martírio dos discípulos, de todos eles até a morte, por causa da opção que fizeram, né? E de tantos outros ali. E aqueles que continuam trabalhando e são mortos em vida, né? Ou seja, a sociedade os mata porque não aceita o tipo de vida, o tipo de comportamento, o tipo de convívio que essas pessoas têm, e os mata já em vida, censurando, criticando, diminuindo, menosprezando. E nem por isso eles são o que a sociedade impuseram para eles. Continuam vivos e trabalhando. Foi o que fizeram com o Chico. O Chico, se ele tivesse levado em conta os primeiros anos de trabalho dele, mais da metade até do trabalho dele de mediunidade, se ele tivesse levado em conta e depois, em menor proporção durante toda a vida, ele teria abandonado a missão dele. Porque ele não recebeu apoio, a não ser dos amigos mais diletos. Mas o resto foi só burdoada, só pancada, só crítica, só censura. E sem ganhar nada, né? O pior é isso, né? Falou, mas peraí, por que eu estou me acabando com a minha vida e me desgastando desse jeito? Não estou ganhando nada por isso. E estou sendo alvo de todo quanto é tipo de calúnia, de crítica, de censura, né? Ele teria abandonado. Mas ele estava em paz. Como ele estava em paz, ele não se permitiu atingir por essas dificuldades que foram sendo criadas no caminho dele. Que é o que moveu multidões, exatamente. A paz dele carregou com ele multidões, né? Várias pessoas que foram atrás dele, necessitando do que ele tinha para dar. Isso a gente tem muita dificuldade de manter, né? A gente perde a nossa paz por pouca coisa. Pouca coisa a gente já desassossega o coração, né? Fica sem dormir, o que é muito natural, né? Porque faz parte do nosso processo ainda em evolução, né? O sentimento nosso ainda não está elaborado. Esses espíritos, eu acredito, que foram espíritos que se prepararam antes para vir aqui fazer esses enfrentamentos, porque não é para qualquer um. Não basta você dar uma mediunidade ostensiva para uma pessoa e dizer para ela, ó, vai lá cumprir sua missão. Tá bom. Chega aqui, ele se arrebenta. O espírito tem que estar pronto, preparado para aquilo. Então os nossos enfrentamentos e as nossas dores, elas são muito naturais. As nossas agonias, o que a gente experimenta é muito natural. Faz parte ainda da nossa natureza frágil. Nós somos frágeis. Esses espíritos, como ele, como Madre Teresa, como a Irmã Dulce, Francisco de Assis e outros, são espíritos que se elevaram. Ou seja, eles já vieram para cá olhando a vida de um topo, né, de um lugar mais alto. A gente está aqui embaixo, olhando a vida, todo mundo na mesma altura. Isso dificulta essa relação. Lidar com a gente mesmo e lidar com a proposta que a gente trouxe não é fácil. Né? A gente é o maior inimigo da gente mesmo. Jesus falou, eu venci o mundo, vós tendes a vós mesmos para vencer. Ou seja, a gente ainda, além de para cumprir a missão, ainda tem uma briga que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Com os nossos sentimentos, com as nossas percepções. Estão o quê? Relacionadas e ligadas ao quê? Às nossas paixões. Né? Que são as paixões? Nossas prisões. Prisões emocionais. As nossas prisões. Nós temos que fazer o que a gente tem que fazer e lidar contra elas que arrastam a gente para baixo. Elas puxam a gente para baixo, a gente tem que conseguir ficar de pé.
É alguma coisa amarrada no pescoço que puxa a gente. A gente tem que manter-se de pé, endireitar o corpo e prosseguir. De vez em quando, elas vencem. A gente queda. Quando não vai, né, como diz o caipira, de focinho no chão, né? Tuf! Aí dá uma cambalhota e pula e fica de pé de novo. Mas de vez em quando cai. De vez em quando a gente pende, né? Não tem jeito. A gente precisa ser igual aquele um programa que tinha em televisão, balança, mas não cai, não pode cair. Vai para frente, para trás e fica de pé. Prossegue de pé. Porque é muito natural esse gráfico, né? Eu falo que o gráfico da nossa vida ele é assim, ó. É um gráfico assim, ó. Né? Ora a gente está aqui, ora nós estamos aqui. Ora está aqui, ora está aqui. O que é o ideal? Permanecer mais tempo possível aqui em cima. De vez em quando dá uma... Né? De vez em quando dá uma descidinha. Mas o ideal é que a gente permaneça o maior tempo possível em cima. É isso que fortalece a gente. Quanto mais tempo nós permanecermos equilibrados, mais força e resistência interior a gente vai ganhar. Agora, para se manter aqui em cima, é preciso fazer o contrário do que ela coloca aqui. Ó. O ciumento é inseguro dos próprios valores. Conquistar valores. Aproveitar essa fase boa que a gente está para conquistar valores. Vocês perceberam que a gente lembra que tem que trabalhar no bem só quando está doente? Quando cai na cama, vai fazer uma cirurgia, passa por um extremo ali de saúde, fala, agora eu vou trabalhar, nossa, a hora que eu melhorar, eu vou arrumar uma atividade, eu vou fazer alguma coisa, tal. Aí melhora, né? O tempo passa e a gente... Né? Aí não acontece nada, esquece, né? Passa o braço que quebrou, né? A perna que quebrou, a cirurgia, passa, a gente fala assim, esquece, né? Um ano depois fala, nossa, um ano atrás eu falei que eu ia fazer alguma coisa. Aí vem outra prova, né? Não é porque... Aí eu falo assim, então isso é castigo? Não, não é castigo. É necessidade, né? O espírito acaba atraindo para si o que ele precisa. Se eu tenho estados de alma que eu preciso consertar, trabalhar, eu não faço nada, eu começo a atrair para mim o quê? O que eu necessito para trabalhar esses estados da alma. Começo a atrair prova, atrair experiência, desafios, para ir mexendo comigo, né? Mexendo com a minha natureza e me estimulando. É assim que funciona a vida. A vida funciona através de estímulos. Um estímulo atrás do outro. Para a gente poder ir trabalhando o sentimento. Trabalhando, senão nós não trabalhamos. Se ninguém nos incomodasse, se tudo andar direitinho, a gente não evoluiria. Chegaria no mundo espiritual do mesmo jeito que está. Mas os desafios faz isso com a gente, né? Então ela coloca aqui que o ciúme tende a levar a sua vítima à loucura. Porque por falta de valores, a mente pode não suportar. A mente pode não suportar as descargas deletérias que o pensamento e o sentimento projetam sobre ela. O ciumento, ele movimenta no seu interior sentimentos de baixíssima qualidade. E transita numa realidade vibracional muito inferior. Sintonizado com faixas as mais inferiores possíveis da vida, com espíritos imperfeitos, com pessoas que trazem um quadro interior de mesquinhas, pessoas orgulhosas, vaidosas, ressentidas. Então ele transita nessa faixa. Então, além de produzir uma carga deletéria, vibratória muito pesada com a própria mente, por manter a mente transitando nesses pensamentos viciosos e ruins, sempre suspeitando de todo mundo, o ciumento suspeita de tudo e de todo mundo. Então a sua mente está sempre produzindo cargas deletérias, vibratórias, deletérias. Vocês já viram aqueles tambores, né, aquelas minas que os submarinos soltam para os navios baterem nelas e explodirem? A gente faz isso. A gente solta um monte de tamborzinho desse aí na mente, entendeu? E aquilo começa a afundar. E de vez em quando o nosso sentimento colide com alguns desses navios e explodem. Então essas explosões na nossa natureza, elas são terríveis. Porque elas provocam estados de almas, assim, bastante inferiores e bastante dolorosos. E a mente que é física, a mente que é o estado intermediário entre o cérebro e o espírito, a mente que é física, que está nesse meio, ela pode fazer o quê? Ela pode se destrambelhar. Os equipamentos mentais destrambelham. E aí, essas cargas deletérias, elas dobram de intensidade sobre o cérebro, sobre a parte física. Né? E o que acontece? O cérebro não aguenta. O psiquismo se destrambelha e a gente pode enlouquecer. A pessoa pode perder a razão, perder o controle da sua própria razão. Porque provoca um dano físico. Porque essas cargas vibracionais, elas são físicas. Elas não são visíveis.
né, uma pessoa diz assim, mas como que é físico e como que existe se não pode ser visto? A matéria, segundo os Espíritos, ela vai do estado grosseiro que nós experimentamos até os estados mais rarefeitos que nós não vemos e nem experimentamos, sem deixar de ser matéria. Sem deixar de ser matéria. O nosso corpo espiritual, por exemplo, ele é matéria, mas não é visto por nós e nem é visto por ninguém. Tem vários espíritos aqui conosco agora. Vocês estão vendo algum? Se alguém estiver vendo, é evidente. Tem espírito encarnado, falando desencarnado, né? Encarnado tem um monte. Tem desencarnado também. Então, eles são reais. Eles são reais. Inclusive, quando me tocam, eu sinto. Porque, como o perispírito é expandido, o perispírito com o perispírito tem um toque, tem um contato físico. Então, eles são físicos. Então, eles são reais. Mas nós não estamos vendo. E se passar a mão, você não sente ninguém. Mas eles estão aqui. Por quê? Porque são estados mais rarefeitos da matéria. Estados mais sublimados da matéria. É o que de mais rarefeito, o que de mais sublimado existe, de mais etéreo na nossa matéria existe. O perispírito é feito dessa matéria, da matéria mais rarefeita, mais etérea que o globo pode ter. Então eles não são visíveis. Por isso não existem? Existem sim. Então essas cargas que nós jogamos sobre a mente, sobre o cérebro, elas são físicas, compostas desses estados, porém impregnadas de valores ruins, né, dos nossos valores piores, que vão danificar a mente, vão danificar o cérebro, vão danificar a memória, vão danificar o autocontrole, e nós podemos chegar à loucura. Aí a pessoa deixa de ter a sua razão e entra no processo da loucura. Então o ciumento pode enlouquecer. A própria psiquiatria diz, e a psicologia também diz, que o ciumento pode enlouquecer. Né? Dependendo do grau do ciúme, pode enlouquecer. Dependendo do nível, do grau do complexo dele de inferioridade, ele pode enlouquecer. Porque o que acontece com o ciumento? Ele tem um complexo de inferioridade muito profundo, por não ter valores, não acredita poder gerenciar a própria vida e tenta transferir o controle para a vida dos outros. Mas para eu poder transferir o controle para você, eu tenho que te controlar. Senão, vai que você sai e desaparece, e eu fico como? Então o ciumento faz isso. Ele transfere o controle da sua vida para alguém e controla essa pessoa. Controla porque tem medo que essa pessoa vá embora e ele vai ficar como? Vai ficar do jeito que já está, descontrolado. Ele acha que está controlado, mas ele está descontrolado, porque está fora de si mesmo. Está tentando se transferir para fora. Então, por estar nesse estado, ele tenta controlar e administrar tudo. O ego é supremamente presunçoso, né? A pessoa é presunçosa, ela acha que ela pode controlar, que ela pode dominar, suspeita de tudo, né? Uma das características do ciumento é a suspeita. Muito grave esse processo. Ele está lá na casa dele e fala, nossa, minha namorada está me traindo, né? Está me enganando. Exatamente. A pessoa fala... E tem o ciúme também, que não é de uma relação afetiva entre cônjuges, né? A pessoa fala assim, fulano está falando mal de mim. Quer dizer, está falando nada. A mente suspeita mal, porque está viciada no complexo de inferioridade. Eu não presto. Então, exatamente. Eu não presto, eu não valho nada, eu não sou nada. Então, eu preciso vigiar, controlar todo mundo, porque como eu não valho nada, ninguém me valoriza. Então, vai todo mundo falar de mim. E geralmente as pessoas com quem ele tem mais ligação, mais próxima, ele suspeita que aquelas pessoas, com medo de perdê-las, que elas vão falar mal dele, vão denegri-lo, vão diminuí-lo, com medo de perder. Né? Justamente o medo de perder faz com que a pessoa se ancore em todo mundo, mas por falta de valores próprios, né? De valores que determinem a felicidade e a paz própria, única, intransferível. Né? Os espíritos venerandos são assim unânimes em dizer para a gente: ninguém vai ser feliz recebendo nada de ninguém, mas vai ser feliz pelo que fizer, pelo que der. Lembra da prece de Francisco de Assis? É dando que se recebe. Não adianta. Quem não tem nada para dar também não vai poder receber nada. E por mais que receba, não vai aproveitar o que recebeu. Porque não tem estrutura. Né? Por mais amado, por mais protegido, por mais amparado que alguém seja, se ele não tiver uma condição interior para receber, para processar esse amparo, esse sentimento que ele está recebendo, isso não vai valer nada para ele. Disse Jesus, não atireis pérolas aos porcos. Por quê? Mas não vão saber o que fazer com elas. Por mais puro, por mais amoroso, por mais doce seja o sentimento de alguém,
pelo ciumento, esse sentimento não vale nada. Porque ele não tem amor próprio. Ele não tem o autorrespeito. Não tem a autodignidade. Então não adianta o que você vai dar para ele. Não importa. Ele é amado, ele é protegido, ele é amparado, ele é cuidado. Mas ele não consegue reconhecer isso. Ele não consegue identificar. Não atireis pérola aos porcos. Por quê? Não consegue, sabe? Não sabe o que fazer com aquilo. E passa a vida reclamando, lamentando. Ninguém gosta de mim, ninguém faz nada por mim. Né? A posição de vítima sempre sendo reclamada, né? Reclamada, incessantemente. Então tudo isso é o que a Joana fala, é falta de valores, de autovalores, né? O que me sustenta são os meus valores. Esses valores são muito importantes, né? É o que a gente tem que buscar. Os valores, porque são eles que vão sustentar a gente. Não é o que a gente vai receber dos outros. E por uma coisa, por um atributo sublime, né? Quanto mais valores você tem, mais também pessoas agradáveis você atrai para o seu lado também. Mais pessoas tranquilas, dóceis, afáveis, verdadeiras. Quando alguém reclama dizendo assim, eu não sei porque só gente falsa se aproxima de mim. É um indicativo. Isso é um indicativo muito grave de que tem alguma coisa errada com o seu sentimento. Os semelhantes se atraem. Entendeu? Então não adianta. Tem um amigo que ele fala assim, eu pareço curva de rio. Tudo quanto tem enrosco passa aqui, gruda em mim. Ninguém pode... Um dia ele brincou com a gente e falou assim, ninguém chega perto de mim não, porque dá tudo errado. Quer dizer, ele já se autodenominando um ponto de desgraça, de fracasso. Ninguém pode nem chegar perto dele que dá tudo errado. Mas não é isso, né? É a falta de auto-amor, né? De autorrespeito, de autodignificação. Então não adianta. Então, os valores que a gente esposa são aqueles que vão retornar para nós daquilo que a gente vai atrair. Eu vou atrair o que para mim? Pode falar. Pois é. Oi? Um gambá cheira o outro. Pois é, só suporta outro gambá, né? Pois é. Então a gente... Agora, se você está bem e atrair pessoas desonestas, a ação do desonesto não terá efeito sobre você. Por mais que ele tentar fazer, você vai enxergar a desonestidade, vai perceber todo o ciclo da desonestidade e vai saber se proteger disso. Jesus não disse, só os lobos caem em armadilha de lobos. Se não for um lobo, não cai. Por que cai na armadilha de lobo? Porque é lobo também. Senão não cai. Agora, então, se nós estamos caindo nas armadilhas, então tem alguma coisa errada, a gente está se identificando. Você vê como que a psicologia de Jesus é uma psicologia eterna. Ela vai funcionar em todos os tempos da humanidade. Isso aí é psicologia, né? Só lobos caem em armadilha de lobos. É identificação. Se eu estou atraindo pessoas de um determinado comportamento emocional para mim, de alguma forma está me atingindo, está mexendo comigo, está me afligindo, os meus valores estão equivocados. Nos dois sentidos. Eu não estou conseguindo me proteger porque não tenho valores suficientes. E a identificação de valores está me colocando na posição do quê? De leso. Estou me lesando com a presença dessas pessoas. Pelo contrário, né, a gente deveria conviver com todo mundo, fazer o que a gente pode, receber o que for possível, sem contaminar-se ou sem sofrer também constrangimentos de ninguém. Mas por que sofre? Sofre porque falta. Falta em nós. Né? Então ela fala aqui que a gente pode ficar loucura, né? O ego, né, do ciumento é um ego presunçoso, né? Então o ciumento, ele tem sempre a presunção de que ele pode controlar tudo. Ele é presunçoso. A pessoa ciumenta, ela acha que ela pode controlar todo mundo. Vocês já viram? Alguém tentou segurar água, né? Na mão? Ela escapa pelos vãos dos dedos. Não dá para você segurar. Então você não prende ninguém. Se não prende coisas materiais, vai prender pessoas. Vai prender. Mas vai derreter do mesmo jeito. Você pega uma pedra de gelo, ela derrete. Né? Se a gente não prende as coisas, vai prender pessoas. Como? Como que pode? Não pode, não tem jeito, né? Então o ego é presunçoso. O ego do ciumento é um ego presunçoso.
Ou seja, a pessoa acha que ela pode controlar tudo, né? Eu controlo tudo. Mas essa necessidade de controlar é porque a pessoa tem a necessidade de se transferir para o controle do outro. Bom, eu estou me transferindo para você, então você vai cuidar de mim, só que eu vou te controlar. Eu tenho medo de te perder, então você vai me controlar. Aí fica aquela troca ruim, negativa, né? Eu nunca vi um relacionamento onde, em qualquer nível que seja, de amizade, de irmandade, de afetividade, de cônjuges, que vai para frente baseado no ciúme. Chega um momento que declina, por falta de sustentação, termina. Vai indo, chega no nível que termina. Isso. Ele busca que todo mundo faça por ele, menos ele, porque ele não acredita que pode fazer. Esse é o problema, é o que ela fala aqui. Falta de valores. Então, como eu não acredito que eu possa fazer nada de bom, que eu seja bom, que alguma coisa de bom possa sair de mim, então eu quero que todo mundo faça por mim. Quero que o outro faça por mim. Me satisfaça. Mas a única pessoa que pode me satisfazer sou eu mesmo. Exatamente. A pessoa continua como é, com as paixões dela, fazendo o que ela quer fazer. E paralelo a isso, quer ser feliz. E quando não é, o culpado é o outro. Isso. E todo mundo é culpado. Ó, eu não sou feliz por sua culpa. Você não consegue me fazer feliz. Quantas vezes eu ouvi isso em entrevista, a pessoa chegar e dizer assim, eu não consigo mais conviver com fulano porque a pessoa não consegue não me faz feliz. É um equívoco sobre-humano. Como que o outro vai te fazer feliz, meu filho? Não era? Aí, qual é a frase sublime nesse sentido? Eu sou feliz com você. Eu sou feliz com você, ao seu lado. Já é feliz. Não com você, eu sou feliz, né? Exatamente. Eu sou feliz, né? Não é o outro que vai me fazer feliz, né? É isso aí. Então a pessoa ela não acredita que pode fazer nada de bom. Por não acreditar que pode fazer nada de bom, ela continua com as paixões dela, fazendo o que ela acha que ela tem que fazer. E transferindo o dever de fazê-la feliz para os outros. Vocês todos têm que me fazer feliz. Eu não preciso, porque eu não valho nada. Então vocês têm que me fazer. E nunca vai ser. Porque na verdade a gente é feliz, né? Não é feliz com, é feliz porque é. Não é feliz com. Eu sou infeliz porque eu não consigo comprar aquilo que eu quero comprar. Faz tantos anos que eu queria comprar um negócio, como eu não consigo, sou infeliz. Não, você é infeliz porque depende da necessidade de ter aquilo que você está querendo ter. A gente pode ter o que for necessário, mas não pode depender dessa necessidade. Eu posso ter um carro melhor, posso ter uma casa melhor, posso ter uma vida melhor, posso ter dinheiro, posso ter o que eu quiser, mas não posso depender de ter para ser feliz. Porque se eu depender de ter para ser, aí... A vida, vocês esqueceram que a vida está passando? Com ou sem aquilo que você quer, hoje é o dia mais importante da sua vida. Você está vivendo bem ele? Você pode garantir que vai ter os 5 minutos daqui a pouco? Pode garantir que vai acordar amanhã? Pode garantir que vai chegar à noite vivo? Então esse é o dia mais importante da nossa vida. Eu posso ter o que eu preciso ter, o que eu quero ter, mas não posso depender de ter. Porque se eu dependo de ter para ser feliz, para estar bem, então eu não estou vivendo a minha vida. O tempo está passando. Cada dia é valioso. Olha a pessoa que está do teu lado. Olha a sua família, olha os seus amigos, olha a sua religião, olha a oportunidade que você tem na mão. Agora, esse é o seu momento, esse é o meu momento. O melhor dia da minha vida é esse agora. Esse que eu estou vivendo hoje. Agora, esse instante aqui. Aliás, esse é o momento mais importante da minha vida. Como é para vocês que estão aqui agora também. É o momento mais importante. Não existe outro momento fora desse agora. Não existe nada depois e nem que passou. É esse aqui. Você não sabe daqui 5 minutos o que vai acontecer no transcorrer do dia, amanhã ou depois. Esse é o momento mais importante. Esse é o foco que a gente precisa ter, né? Então eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E eu preciso me valorizar para ser a pessoa mais digna possível
mais realizada, mais valorosa, mais produtiva. Para isso, eu preciso buscar os melhores valores nesse instante que possam me trazer a completude que eu preciso. Os valores nesse instante, os valores da minha atenção plena, do meu desejo de formular ideias, projetos, propostas, é uma construção. Nesse instante, cada um está fazendo uma construção interior, que é muito importante. Mas a gente não fica no lugar que a gente está. A gente está sempre dependendo de alguma coisa. Não, quando eu conseguir o que eu quero, quando eu conseguir a minha profissão, quando eu conseguir o meu carro, quando eu conseguir a minha casa, quando eu conseguir o meu amor, quando eu conseguir, tudo quando eu conseguir. Mas isso não existe para nós. O que eu vou conseguir não existe para nós. Existe só esse momento, esse agora. Né? Busca o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Está no Evangelho isso, Jesus. O que é mais importante agora? O que é mais importante que o momento que você está vivendo? Com as pessoas que você está, do jeito que você está. Você percebeu que de uma forma ou de outra Deus vai te ajudando a resolver os problemas da tua vida? Com dificuldade, aos trancos e barrancos, arrastando, se mordendo, sendo mordido, mas você vai andando, você vai caminhando. Tem hora que você cai e só sobra as unhas cravadas no chão para puxar, né? Arrastando, mas vai. Isso significa que alguém está cuidando de nós. Que de alguma forma poderia ser pior. Você poderia estar como está, sem ter condição nenhuma de conseguir recursos nenhum para fazer coisa nenhuma. Mas tudo está caminhando. Seus filhos estão andando, sua vida está andando, seus amores estão aí, seu trabalho está aí, sua vida está aí, você está aí fazendo alguma coisa. Então, as coisas estão andando. O que está faltando? Está faltando o que a gente quer. Que faz com que a gente esqueça onde a gente está, como está. A gente esquece, né? E aí faz o quê? Essa frustração, essa angústia terrível que a gente experimenta no coração faz a gente se transferir para tudo, para todo mundo. Se transfere para lá, se transfere para lá, para lá, para lá, para lá, e depois tem que controlar tudo, né? Você imagina um monte amarra uma corda em cada um disso e fica aqui tentando segurar. Todo mundo, controlando. Aí sofre terrivelmente. Acho que eu vou perder ali. Não, eu vou perder lá. Aqui está escapando. Não tem jeito. É o ciumento. É a fraqueza interior da gente que faz a gente não aproveitar. Esse é o melhor momento da vida da gente que nós estamos experimentando. O melhor momento. Cabe o foco, né? Focar agora. Estar em paz. Né? A gente não tem um problema, a gente está com um problema, né? Eu não sou o meu problema. E o meu problema é um desafio. E se eu não fui até onde eu devia estar, porque não é o momento. Você está lutando, está fazendo a sua parte. Então, se não chegou até onde deveria estar, porque não é a hora. Vai chegar o momento. Posicionar-se como vítima para a gente não vai ajudar. Falar, minha vida é uma porcaria. Um amigo meu diz assim, vida desgraçada que eu tenho. Mas o que é uma vida engraçada? Desgraça é o contrário de graça. Mas por quê? Era para estar rindo? Né? Era para estar rindo? O que era para estar fazendo? A gente tem a vida que precisa. Dentro do balanço das nossas existências, o que sobrou para eu trabalhar nessa existência? Isso é o que está comigo. Dentro de todo o processo anterior, né, de todas as minhas experiências, o que sobrou para eu trabalhar? O que veio comigo? Além dos desafios de crescimento, o que veio comigo para eu trabalhar? A gente traz uma mala, esqueceram? Só que ela não é tão pequenininha assim, né? A gente traz uma malinha aí, né? Isso aqui é a nossa herança. Isso é coisa que se herde, mas você herdou de si mesmo. Né? Quem deixou isso para mim? Fui eu. Chega na estação do lado de lá para reencarnar, né? Chega lá, a gente vai, cadê minhas malas? Pode ir, tá lá embaixo já, tá lá na plataforma, pode descer. Desce, mas quem que deixou isso para mim? Mas são suas, meu filho. Elas vieram da tua outra encarnação. Veio no outro comboio ali atrás, e deixou aqui agora, porque você vai pegar e vai levar. Ela veio e disse que está o seu nome, aí olha a placa, lá está o nosso nome, RG, né? Impressão digital, está tudo lá. Tudo prontinho. É minha herança. Isso é o que eu trouxe para trabalhar. Para fazer o quê? Para resolver. Né? Para resolver. São processos que eu tenho que resolver. Fora isso aqui, tem os desafios de crescimento. Que todos temos.
Cada espírito nesse mundo tem desafios de crescimento. A vida oferece oportunidade para testar a nossa inteligência, testar os nossos sentimentos, desenvolver as nossas percepções, aprender, evoluir. Uma parte da existência é lidar com a nossa herança. Quem são essas heranças? Podem ser pessoas, podem ser situações materiais, emocionais, morais, espirituais. Pode ser várias heranças, várias malas que a gente trouxe aí, cada uma de uma necessidade, né? E não adianta a gente abandonar elas pelo caminho. Porque depois, quando você estiver na plataforma outra vez, na outra vida, para reencarnar, elas estão tudo lá na plataforma de novo. Mas de novo essas malas aqui, meu filho, é sua. Nossa, mas elas estão feias de lá, tem uma rasgada, a outra tudo rota. Aí, pois é, a hora que você largou ela lá no caminho, passaram por cima dela com o caminhão, chutaram ela. Ela caiu num buraco, se esfolou toda. Do jeito que achou ela, está aqui, ó. É as pessoas que a gente abandona no meio do caminho. Você abandona elas, depois você vai pegar elas tudo amassada, tudo arranhada, tudo descabelada, né? Lá do outro lado, tudo. Mas você de novo? Pois é. Mas você está acabado, hein? Pois é. Você lembra quando você me abandonou lá no meio do caminho? Estou aqui agora. Vamos? Aí o Espírito olha e fala, fazer o quê, né? Vamos. E vai. Tanto vai que veio. Né? Nós estamos cheios de experiências do campo afetivo, experiências difíceis, complicadas, complexas. E as malas da gente mesmo, né? A gente é a própria mala. Que coisa horrorosa isso aí. Bota o que bota no espelho, a mala no espelho, o reflexo do espelho é a gente mesmo, né? Essa mala aí é você mesmo. Isso aí é o seu temperamento, esse aí é o teu sentimento, esse aí é a tua vontade, esse aí são os seus desejos. Aí, ó. É tudo seu. Essa malinha aí é o seu sentimento, está aí. Essa é a maior. Essa é a pior. Tem gente que pensa que a mala maior é o outro, né? A mala maior é a gente mesmo. A gente é a maior mala para carregar. A hora que chega lá, nem... né? Tem até que voltar. Tem gente que tem que desistir da reencarnação, voltar para as colônias, fazer um regime para voltar, porque não dá para, não passa lá na porta do vagão. Mas não cabe aqui não, meu filho. Volta lá, faz um regiminho. Trabalha mais uns 10 anos nas colônias de sofrimento, ganhando bônus hora, ganhando recursos para voltar lá mais magrinho, né, e passar na porta. Não passa. Fala, não, meu filho, desse jeito não dá para ir não. Pode perder um pouquinho de peso lá. Aí vai lá, resolve um pouco das dificuldades, né? Aí volta, aprende um pouco, se prepara um pouco. Tira um pouco de exigências, né? A gente reencarna com um monte de, eu vou, mas tem que ser assim, assim, assim. A lei divina é tão bondosa, tão sublime, que aceita algumas exigências nossas. Olha só. Mas eu queria isso, tá bom, pode ir. Mas tal coisa, pode, tal coisa. Mas eu queria um pouco de dinheiro, tá bom, meu filho, tá aqui um pouco de dinheiro. Mas eu não quero só gente problemática do meu lado, não. Eu quero uns 2 amor para mim, para me ajudar. Tá bom, meu filho, vai 2 amor junto. Aí vem com um monte de coisa. Atende até as nossas exigências. E chega aqui. A gente esquece dos 2 amor e fica ligado no outro lá, no problema, né? Aí olha para o dinheiro, como está acostumado a ter muito no passado, fala assim, isso é dinheiro que se tenha? E passa a vida correndo atrás de dinheiro, ambicioso, e sofre daqui, cai no buraco lá, e tem uma vida melhor do que devia ter. Não precisava ter mais do que aquilo. O Espiritismo não é contra o progresso, mas ele nos ensina a tomarmos cuidado com a ambição desenfreada, né? A gente precisa ter ideal, não ambição. Porque o ideal te leva a algum lugar. A ambição que é agora. A ambição não, eu quero agora. Aí o ambicioso vai fazer tudo o que ele pode para conseguir o que ele quer agora. Enquanto que o ideal não. O ideal vai te levar a algum lugar no tempo que for necessário. Vai cumprir o quê? Etapas. Vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nesse sentido, é muito provável que a gente não chegue exatamente onde a gente queria, mas vai muito mais longe do que devia. Vai a um lugar muito mais longe, né? A gente queria chegar aqui. Na verdade, merecemos chegar até aqui. Com o esforço, a gente chega muito mais longe do que devia. Bem mais longe. Se houver esforço, o esforço e não revolta. Chegar aqui seria extrapolar todas as permissões, porque a gente não tem capacidade para lidar com o que está aqui. Mas tem capacidade agora, porque conquistou, para lidar com o que está aqui. Que é muito mais longe do que onde a gente merecia. Nasceu para vir até aqui. Já ganhou isso aqui, né? Quer mais? Tudo bem. Luta, trabalha, se esforça, sem neurose, sem desesperos, sem projetos mirabolantes, né? Seja nobre, construa ideais. Ideais principalmente os que têm relação com o bem, com a promoção do próximo,
com a promoção das pessoas que estão do seu lado. Esqueça-se a benefício do seu semelhante. Com certeza, então, você vai muito mais longe de onde programou, que seria aqui. Queria aqui, programou até aqui, mas por merecimento chega até aqui. Aí vai muito mais longe do que onde programou. Então a maioria de nós tem a vida que precisa e já é muito mais do que a gente deveria ter, né? Agora, pode ir mais longe? Pode. Desde que essa luta seja uma luta nesse sentido. Com o coração tranquilo, sereno, com ideais, não com ambição. Quanta gente diz isso? Isso é a vida que se tem? Tanto é que você a tem. E devia respeitá-la do jeito que ela é. Porque ela já está organizada da melhor maneira que foi possível. Então, não aceitar a vida que tem, não compreender a posição que a gente se encontra, é um atentado contra a lei divina, contra a permissão divina. Então, nós já estamos com o melhor que a gente podia estar. Então, olha, se eu desejo alcançar alguma coisa a mais, eu posso? Pode. Construir ideais. Onde você quer chegar? O que você quer fazer? E começa a trabalhar. Mas com tranquilidade, sem neurose. Vai buscando conciliar a relação com a sua espiritualidade e a materialidade que te envolve. Lembra que você é um espírito, não é um corpo. Tem outras tarefas além de conquistar coisas materiais. Você tem que buscar a caridade, buscar o bem, buscar a construção dos sentimentos, aproveitar a presença das pessoas, perder um pouco de tempo, deixar de ganhar menos dinheiro e viver com as pessoas, né? Conviver mais, aproveitar mais a presença das pessoas. A gente chora quando vai embora, né? E quando estava aqui, não... É o que a gente acredita para nós, a gente acredita para os outros também. A gente acredita que nunca vai embora. Né? Como muita gente fala assim, eu não penso na minha morte, Deus me livre, né? Então não quer saber, não pensa na própria ida embora. Também não quer que os outros vão embora. Então, acha que ninguém vai embora. Mas a vida tem um termo, né? Ela tem um limite. A gente veio para cá por um tempo. Se a gente fizer tudo direitinho, a gente vai chegar nesse tempo e vai embora. Os outros também vão. Então aproveitar, né? O que é mais importante? Qual é a nossa maior tarefa? Os Espíritos ensinam para a gente. A maior tarefa nossa aqui na Terra é a nossa afetividade. É a elaboração da nossa afetividade, dos nossos sentimentos. E isso envolve o quê? A nossa inter-relação. A relação com o nosso semelhante. E é isso que é importante. Nesse sentido, o que vai acontecer? O ciúme declina, porque ele perde o sentido. Dedicando-se à própria vida, através do bem que você possa fazer aos outros, desinteressadamente, né? Porque diz o Evangelho que a única caridade, o único bem que é considerado é o bem desinteressado. Nesse sentido, a pessoa se constrói por dentro, a gente se constrói por dentro e passa a ter menos exigências, menos sofrimento, menos necessidade das coisas, né? Embora possa tê-las com tranquilidade, sem problema. As pessoas mesquinhas e duras, ciumentas, arrogantes, presunçosas, tem um ou duas pessoas do lado, assim mesmo que são controladas. As pessoas boas, que não esperam nada de ninguém, não esperam coisa nenhuma de nada, tem multidões atrás dela. O Chico, né? Madre Teresa, a gente pega a vida da Madre Teresa, quando ela saía para a rua, quanta gente atrás dela, quantas criaturas em volta dela. O Chico, quantas pessoas iam atrás dele. Claro que iam lá buscar alguma coisa dele, mas tinha um carinho especial por ele, um afeto, nunca estava sozinho. Enquanto que o ciumento, o arrogante, o presunçoso tem o quê? Tem um ou outro do lado que ele controla. O resto, ó, né? Já chegou no lugar, naqueles riachos assim, com aquele monte de peixinho. Você joga uma pedra ali no meio, o que acontece? Ó, fogem tudo, né? Naqueles documentários assim, que quando um tubarão chega, os peixes, tá aquele cardume assim, eles, ó, desaparecem. É mais ou menos assim. Quando o presunçoso, o arrogante, o ciumento chega, é isso que acontece. Todo mundo vai, fica um ou outro que ele tenta controlar, aqueles que estão sob o jugo dele. O resto desaparece. O resto desaparece. Contrário das pessoas boas. Onde elas estão todo mundo do lado. E ela nunca está sozinha. O que menos pede, menos exige é aquele que mais tem. É o que mais tem. Faça o teste para você ver. Para de tentar controlar, tentar grudar nas pessoas, tentar fazer. Você vai ver quantos amigos, quantas pessoas você vai ter do teu lado. E até a tua afetividade em volta vai melhorar.
Porque as pessoas se sentindo mais livres, elas têm tempo para pensar em dedicar o sentimento a você. Prisioneiras, elas querem escapar, fugir. A pessoa quer escapar. Deus me livre de ficar aqui. Né? A pessoa quer escapar, quer fugir. Ao contrário, não. Se ela sentir-se livre, aí ela vai voltar o sentimento dela para se dedicar uma parte a você também. Então pensemos nisso, né? A necessidade de buscar essa autovalorização, né? Que é um profundo respeito que a gente adquire por si mesmo. Quem respira neste clima, respira paz, respira harmonia, respira afetividade, respira ternura. A busca do eu profundo, da identificação do nosso interior com Deus, é a lídima e absoluta capacidade que a criatura adquire de sintonizar o seu coração com a sua própria realidade espiritual. Somos almas em crescimento, numa estrada ascensional que nos levará a Deus. O esforço, a dedicação deve ser de cada dia, de cada momento, de cada hora. Observemos o que o momento presente nos convida. Este é um instante mais importante de nossas vidas. Nossos corações sintonizados na paz da aceitação compreensiva nos levará a grandes realizações. Amaremos intensamente as criaturas ao nosso lado e seremos amados por elas sem exigências. O bem que nos faz bem não é o bem que recebemos, mas é o bem que fazemos. Estendendo o nosso coração, multiplicaremos as nossas possibilidades de sermos felizes, porque o amor é um grande exercício de que quanto mais se dá, mais se recebe. A formosura da alma, a beleza do espírito, encontra-se firmada em sua capacidade de amar. Quem ama mais é mais belo, é mais suave. Os olhos são tranquilos e inspiram angelitude. Mesmo em meio à grande sofreguidão e imerso nas próprias deficiências, o espírito que ama tem o coração livre, tem a mente aberta e o espírito solícito. Ouçamos a voz do bom pastor que nos chama: vem e segue-me, convidando-nos a nos inspirarmos nos seus exemplos de suprema doação pela humanidade. Também nós aprendamos a nos doar para os nossos irmãos, para construirmos valores eternos, insuperáveis e neste momento intransferíveis. Que Ele nos abençoe e nos conceda sempre a sua paz.